Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia, aleluia. Exaltamos e te glorificamos. Tu és o poderoso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Obrigado, louvor. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 22. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Ezequiel capítulo 22, verso 30, eu quero dizer para os líderes de células que a mensagem não chegou na sua mão, porque a nossa impressora não conseguiu dar conta do recado esse fim de semana. Ficamos sem tinta agora à noite, mas você vai receber pela internet, então me perdoe, porque eles recebem, antes da mensagem, recebem o esboço, mas logo em seguida vocês estão recebendo, ainda hoje à noite, no e-mail de vocês. Este texto, ele vai nos falar sobre intercessão, e o título da mensagem de hoje é o valor da intercessão. Mas você também pode, se você tem dificuldade, eu não estou numa sala de aula, né? Mas se você tem dificuldade de entender o que é intercessão, posso mudar também. Não tem uma precisão aqui não, mas você pode entender como o valor da oração. Você pode dizer comigo o valor da intercessão? Ou o valor da oração? Muito bem, Ezequiel capítulo 22, 30 diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. A igreja pode ler comigo todo esse texto, todo esse versículo? Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Muitos, eu não sei você, mas eu me incluo aqui também.
Muitos têm se perguntado, não me pergunto mais, mas já perguntei, por que Deus ordena a orar? Por que é necessário orar? Deus é Deus. E assim sendo, por que Ele simplesmente não faz o que precisa ser feito ou quer fazer? Ou por que temos que fazer parte dessa questão, desse quadro? Não sei se você já se perguntou, mas Deus não sabe? Por que Deus não faz? E Deus não está vendo? E Deus não está vendo minha necessidade? E Ele por acaso não está vendo? Irmão, vá orar, irmãos. Mas Deus sabe. Deus vê tudo, conhece tudo. E Deus é amor e é bondade. E por que Deus então não age? Porque os acontecimentos da terra estão de algum modo relacionados com nossas orações. Qual é de fato o propósito da oração? Alguém já fez alguma dessas perguntas aqui? Ou só foi eu que fiz? Alguém fez? Levanta a mão aí. Por que Deus não faz? Ele não pode fazer? E por que orar? Então nós vamos trabalhar esse tema nessa noite. E eu creio que se o Espírito Santo, se você abrir o coração, ficar bem atento, você pode entender o valor da oração e o quanto você pode mudar as circunstâncias pela oração. A primeira coisa que você tem que entender, por que orar? Porque Deus deu autoridade ao homem. É o primeiro ponto. Você pode dizer isso comigo? Deus deu autoridade ao homem. Desde Gênesis capítulo 1, verso 26, não precisamos ler. Nós vimos lá que Deus criou o homem à imagem e semelhança. E Ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine o homem sobre as aves dos céus, os animais da terra, os peixes do mar, tudo que se arrasta. Ou seja, Deus deu ao homem o domínio. Mas tem um salmo que expressa bem melhor isso. Esse nós vamos ler. Salmo 8, verso 4 e verso 6. De 4 a 6. Salmo 8, verso 4 e verso 6 a 6. Veja o que diz esse salmo. Eu vou aproveitar aqui. Podemos ler juntos? Pergunto: quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Verso 6. Tu o fizestes dominar sobre as obras das tuas, sob os seus pés. Vamos repetir, verso 6. Tu o fizeste dominar. Deus está dizendo, através do profeta aqui, do salmista, que é um profeta, ele diz assim: Deus fez todas as coisas, colocou o homem acima dessas coisas, fez ele dominar, e tudo pôs debaixo dos seus pés. A expressão debaixo dos seus pés é um termo hebraico que significa que o homem deveria governá-la, dominá-la, chefiá-la por completo. Deus fez o homem com essa intenção e propósito. Então entenda isso: a terra é a área de domínio do homem. Diga comigo: a terra é a área de domínio do homem. Isso foi estabelecido por Deus. Deus deu a terra ao homem. Quem entendeu isso? E aqui você tem autoridade. Por isso, você vai ler em João capítulo 5, verso 26 e 27, quando João, Evangelho de João 5, 26 e 27, quando o evangelista vai falar sobre, escrever o que Jesus falou, você vai entender que ele disse que Jesus tinha autoridade. Verso 26, perdão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E, verso 27, e deu-lhe autoridade para julgar
Por quê? Por quê? Ora, porque não é o Filho de Deus. Por que é que Jesus mesmo não disse, eu tenho autoridade para julgar, porque eu sou o Filho de Deus? Mas ele disse, porque foi dado ao Filho autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Porque é o Filho do homem. O homem tinha esse domínio, Deus estabeleceu esse princípio, e aí Jesus vem, e para que ele tivesse autoridade legal, essa autoridade que o Senhor estabeleceu, Jesus nasce como Filho do homem, e na condição de Filho do homem, Jesus então vai conquistar a nossa liberdade e a autoridade que lhe foi dada. Por isso esse texto, ele é muito revelador. E deu-lhes autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Sabemos que o homem foi criado com essa autoridade sobre toda a criação, mas ele perdeu a autoridade na desobediência. Eles perderam o direito de governo, um direito concedido por Deus. Satanás tomou essa autoridade e poder e os reteve. Adão teria vida eterna enquanto obedecesse a Deus e uma autoridade imperial sobre toda a criação. Adão foi feito para governar com toda a autoridade sobre toda a criação, e toda a descendência de Adão então estaria acima de todas as demais criações de Deus, seja dos animais, seja da natureza, de todo o controle da ciência. Ao homem foi dado esse direito, mas ele perde quando ele desobedece, ele passa esse domínio ao tirano Satanás, porque Deus também estabeleceu um princípio, que isso seria enquanto o homem obedecesse. Como Satanás conquistou a desobediência e a atenção do homem, o homem então passou a autoridade que tinha para Satanás, e agora Satanás utiliza-se da morte para oprimir o homem. Por isso a Bíblia vai dizer que ele é o príncipe da morte, o império da morte. Satanás vai dominar o homem a partir do domínio da morte. Aí, com a morte, o homem ficou vulnerável, ele ficou limitado, ele ficou intimidado, e ele então, agora Satanás passa a dominar a criação, porque o homem não é mais eterno e perdeu a autoridade. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova de que Jesus comprou de volta o domínio para o homem. O Evangelho é a boa nova de que Jesus veio e tomou da mão de Satanás o direito que havia sido do homem e que agora ele usurpou. Agora Jesus vem como Filho do homem e agora toma de volta para devolver ao homem toda a autoridade que Deus lhe outorgou. Nós podemos ver em Hebreus capítulo 2, verso 14, nós vamos ver essa importância de Jesus ter vindo como homem, e você entender que a terra é o domínio do homem. Hebreus capítulo 2, verso 14, nós lemos o seguinte: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiverem escravizados pelo poder da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Perceba aqui que o escritor está sendo muito claro. Portanto, visto que os filhos, está falando de nós, somos pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo. Eu não sei se nós temos a versão NVI, Bíblia Viva, Nicolas, aí.
Eu gostaria de ler esse mesmo texto, do 14 ao 16, na versão da Bíblia Viva. Não sei se tem. Não tem? Muito bem. Mas enquanto isso, nós podemos ver o seguinte: como é que Jesus veio? Ele veio na condição de carne e sangue. Ele participou como homem. Ele teve que se encarnar como homem e nasceu de Maria, para que pudesse, na condição de homem, obedecer até a morte, morte de cruz, mas na cruz ele ressurgisse para derrotar a morte, e aí ele conquista de novo o direito legal que havia sido usurpado do homem. Na versão da Bíblia Viva, diz assim: visto que nós, os filhos de Deus, somos seres humanos, feito de carne e sangue, ele se tornou carne e sangue, também pelo nascimento em forma humana, pois somente como ser humano, perceba bem a expressão, pois somente como ser humano, ele poderia morrer, e morrendo, esmagar o poder do diabo, que tinha o poder da morte. Só desta maneira é que ele podia libertar aqueles que, pelo medo da morte, têm passado a vida toda como escravos de um permanente temor. Todos nós sabemos que ele não veio como anjo, mas como um ser humano, aliás, como judeu. Aí a Bíblia revela uma coisa sensacional, irmãos, para nós. Tudo que Jesus conquistou para nós, não foi como Deus, mas foi como filho do homem. Porque a terra é o domínio do homem. Deus deu a terra ao homem. Por isso que o homem tem autoridade sobre suas decisões. O triunfo de Jesus, como filho do homem, foi total e absoluto. Por isso, quando Jesus morre e todo o inferno pensa que a cruz seria o fim dele, na verdade, ele rompe as cadeias da morte ao terceiro dia. E quando ele ressurge, ele marca um encontro com os seus discípulos lá no monte. E em Mateus capítulo 28, verso 18, Jesus vai dizer: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele está dizendo: toda a autoridade que eu tinha nos céus, eu agora também tenho na terra. A autoridade do jardim do Éden, antes da queda, Jesus resgatou para mim e para você. Essa é uma palavra muito clara, que você não tem que divagar muito. Tinha que ser um homem, porque a terra é do domínio do homem. A Bíblia diz que Deus deu a terra ao homem, e Jesus sofreu, por isso ele teve que sofrer como um homem, e em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou, e ele suportou a cruz. Só para você ter ideia como Satanás usurpou o direito do homem. Quando Jesus estava lá sendo tentado no deserto, ele estava ali como um homem. E se ele foi tentado, irmãos, a teologia não abre mão disso. Ele foi tentado de fato. E tentação é aqui na mente. Satanás se aproxima dele e diz assim: olha, você não precisa conquistar essa vitória da sua missão indo para a cruz. Você não precisa sofrer. Levou, evidentemente que foi em espírito, e mostrou a Jesus no lance todos os reinos do mundo. E Satanás disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares, porque eu tenho autoridade para dar, porque foi repassada para mim. Adão repassou para Satanás. E o plano dele é que Jesus não fosse até o fim na sua missão, mas ao contrário de Adão, Jesus foi obediente e não pecou, e por não pecar, ele adquiriu o direito perdido. Nós temos a autoridade de Cristo Jesus hoje. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos. Era ele garantindo para a igreja, para os seus discípulos. Ele está dizendo: também na terra, assim como no céu,
Agora eu tenho autoridade. Arrancou o cetro de Satanás, que teria sido roubado da mão de Adão. Agora ele arranca de volta. 60 anos depois da ressurreição, Jesus aparece a João na ilha de Pátimos. E lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 18, ele vai dizer isso. E você vai ler esse texto comigo, toda a igreja junto. Apocalipse 1, 18. Ele vai dizer, todos juntos: sou eu aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Dê um glória a Deus. Aleluia. Podemos recitar novamente esse texto, porque isso é proclamar a palavra, que é uma coisa que nós fizemos hoje à tarde aqui. Hoje à tarde teve um momento desse. Você sai lendo a palavra, um grupo, só lendo a palavra. Faça isso em casa, leia a palavra em voz alta. Todos juntos. Sou eu aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Aquele que tinha o império da morte, Satanás, agora não tem mais. Diga: Satanás não tem mais domínio sobre a morte, nem sobre a sua casa, porque as chaves do inferno, quem tem é Jesus. Agora tem uma coisa boa: ele tem, e ele é o cabeça e eu sou o corpo. Então eu também tenho. Glória a Deus, aleluia. Sabe, irmão, meditar na palavra é muito bom, porque são conclusões lógicas. E aí você arrebata essas verdades pela fé e faz uso dessas verdades. E toda vez que Satanás encontra um crente que conhece a palavra, ele diz: por aqui, aí esse carro não vou roubar não, porque tem alarme, vai fazer muito escândalo. Aí ele parte para outro. Se encha da palavra de Deus. Deus honra o nosso domínio. Diga comigo: Deus honra o nosso domínio. Porque ele, Jesus, não veio somente como filho de Deus. Porque Jesus veio como homem. Porque a terra, eu vou repetir, porque essa é a parte forte que você tem que entender isso para entender sobre oração e intercessão. E entenda que o tema da mensagem é oração. A gente volta para lá. Por que filho do homem? Porque a terra é a área de domínio do homem. Deus estabeleceu esse direito. Isso é um princípio de autoridade estabelecido por Deus. Ele não quebra os seus princípios. Ele deu ao homem. Ele não toma de volta. Ele estabeleceu assim. Deus respeita o domínio que nos delegou. Por isso ele não opera nem intervém até que lhe peçamos. O propósito de Deus para este mundo será cumprido através do corpo de Cristo quando orarmos. Se a igreja não exercer a sua autoridade, Deus não intervém. Aí pegou, é forte. Mas imagine o seguinte, para você ter uma ideia. Imagine que seu vizinho, porta com porta no apartamento, é o melhor pintor do mundo. E ele então faz as exposições até... Ele é um artista melhor do mundo, e aí ele é seu vizinho. Mas ele não pode exercer, ele não pode pintar na sua parede, ele não pode fazer na sua casa um desenho, ele não pode, a menos que você o convide. Porque você é autoridade na sua casa. Deus não vai intervir na sua casa se você não suplicar que Ele intervenha. Deus tem todo o poder e está em todo canto, mas tem uma coisa que Deus não está, é no coração do homem que não o recebe. Como é isso, pastor? Ele decidiu assim. Ele vai estar e vai agir naqueles corações, naquelas casas, naquelas famílias que o convidam a entrar. Por isso, quando as igrejas do Apocalipse recebem as 7 cartas de advertências, você vai encontrar lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20,
Jesus falando no final das últimas cartas, não é só para a de Laodiceia, é para todas as igrejas. Eis que eu estou à porta e se ouvir e se abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas é se ouvir e se abrir. Eu quero dizer, irmãos, muitas vezes eu fiquei esperando Deus agir, porque afinal de contas, Ele sabe minha necessidade, Ele está vendo o meu aperreio. Mas eu não gastava um minuto lutando com Deus. Eu não gastava tempo pedindo a Deus. Eu achava que, Deus sabe o que eu preciso. Crente de biquinho, crente emburrado, eu quero dizer, vai passar a vida toda sem ver as maravilhas de Deus. Deus quer que o homem se humilhe na presença dele e o clame, porque ele não resiste a um clamor de um coração contrito. Porque um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Ele não vai invadir a sua casa. Agora eu tenho uma coisa que eu quero lhe dizer. Jesus conquistou a autoridade perdida e ela está à sua disposição. E se você usar essa autoridade em oração, você vai ver os céus abertos sobre a sua vida. Deus respeita o domínio que nos delegou. Por isso Ele não opera nem intervém até que lhe peçamos. O propósito de Deus para este mundo será cumprido através do corpo de Cristo, quando o corpo de Cristo orar. Essa semana, enquanto eu meditava nessa palavra, eu fiquei pensando na responsabilidade que essa igreja tem diante da cidade de Cabedelo. Um dia Deus pode pedir contas, pode não, Deus pedirá contas sim, desse ministério. E eu estarei lá para prestar conta. Que Ele tenha misericórdia de mim. Mas para Deus intervir em Cabedelo, Ele estabelece igrejas como testemunho fixos. Todas as igrejas nessa cidade serão responsáveis naquele dia pelo estado em que Cabedelo se encontra. Daí, por conclusão lógica, Deus pedirá conta da sua família. De cada homem, ou de cada mulher, quando o homem não assume o papel. Deus pedirá conta, porque nós temos o cetro de autoridade para intervir no reino das trevas, e estamos muito além de exercer aquilo que o Senhor planejou para que eu e você exercêssemos. Eu quero mostrar para vocês a relação entre Jesus e o Pai, como eles combinavam essa autoridade do Filho com a autoridade do Pai. É esse tipo de relacionamento que Deus quer que a igreja desenvolva, que é que eu desenvolva e você desenvolva. O mesmo texto de João, Evangelho de João, capítulo 20, capítulo 5, mesmo texto de João, João capítulo 5, o mesmo texto, verso 27, João 5, 27, já está aí? E deu-lhes autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Diga comigo, Jesus, como Filho do homem, tinha autoridade. Mas o que é que ele faria? O que é que ele fazia com essa autoridade? Verso 30. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme, e o meu julgamento é, porque não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. A autoridade que a igreja tem é para ser usada em conformidade com a vontade do Pai. Quem entendeu isso? A autoridade que nós temos é para ser usado em conformidade com a vontade
do Pai. Porque isso é importante teologicamente. Porque há muitas distorções no meio evangélico hoje. Do Evangelho. Há muita gente que acha que detém o poder. E ele sai amarrando tudo. E quebrando tudo. E na verdade, o que Deus está fazendo? Jesus disse assim: eu nada faço. Eu só faço aquilo que vejo o meu Pai fazer. O que nós vamos ver aqui é outro conhecimento que nós precisamos caminhar por ele. É que para que a igreja exerça a autoridade, para que o crente exerça a autoridade, ele tem que viver numa relação de comunhão com o Pai. Por isso Jesus ensina a orar assim: Pai nosso que estás nos céus, está lá Deus Todo-Poderoso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A nossa oração, diga comigo, a minha oração, tem que se conformar com a oração do Pai. A minha oração tem que se conformar com a vontade do Pai. Quando a junção dessas duas coisas se combinam, quando essa junção acontece, coisas tremendas vêm acontecer no nosso meio. O mundo é a nossa esfera ou domínio de responsabilidade e autoridade dada por Deus. Portanto, Deus espera pelas nossas orações antes de agir por nós e em nossas circunstâncias e atividades terrenas. A oração significa trazermos Deus em cena de uma forma responsável. Contudo, ele não vem sem o convite. O que acontece na relação de Jesus com o Pai é que Jesus vivia em comunhão com o Pai, e aí ele começava a conhecer o que estava no coração do Pai. Conhecendo o que estava no coração do Pai, ele orava as orações do Pai, ele pensava os pensamentos do Pai, porque é isso que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Nós precisamos nos alinhar com Deus, e nós nos alinhamos com Deus em oração e na palavra. Quando nossa mente começa a se alinhar com o pensamento de Deus, a nossa oração vai se conformar com a vontade de Deus para a minha vida e para o plano dele aqui na terra. Entenda porque algumas orações não são respondidas, porque não estão alinhadas com a vontade de Deus. Imagina assim, o seu filho pequeno, ou não, vamos lá, um adolescente pedindo: papai, me dá uma moto. E você tem dinheiro para comprar 10 motos, mas ele é um adolescente. Você vai dar uma moto a ele? Deus, da mesma forma, Ele quer que a vontade dEle seja realizada na nossa vida, mas é preciso que eu descubra qual é a vontade dEle, e isso em oração. Diga comigo: Deus não intervém sem a nossa participação. Por isso eu quero citar 2 exemplos para resumir, 2 textos para resumir essa parte bastante teórica. O texto que nós lemos de Ezequiel, capítulo 22, 30. Aqui está um clássico da intercessão. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. O que é intercessão? Interceder é estar entre uma pessoa e outra pessoa, suplicando por uma pessoa a outra pessoa. Brecha é um termo que ele usa aqui, o profeta. As cidades, elas eram rodeadas de muralhas. Essas muralhas, de tempos em tempos, precisavam de reparos, porque criava-se nessas muralhas algumas fissuras, aqui chamada de brechas. Era por essas brechas que, quando havia guerra, os inimigos vinham com a cunha, e era ali que eles começavam a atacar o ponto fraco. O inimigo, conquistando então aquele buraco, aumentando aquela brecha, ele conseguia arrombar a muralha e então adentrar aquela cidade e causar destruição. A linguagem do profeta vinda de Deus é essa:
Eu procurei um homem que erguesse o muro, porque aqui, no contexto de Ezequiel, os muros de Jerusalém tinham sido destruídos. Iam ser destruídos, mas aqui já estava destruído. E ele vai dizer mais adiante: e se pusesse na minha presença, ou se pusesse na brecha diante de mim. Ele está dizendo, nesse ponto vulnerável, eu procurei um homem que vigiasse aquela brecha, para que não houvesse destruição na cidade. Mas eu não encontrei ninguém. Aqui está o texto clássico da intercessão. Deus está dizendo, eu estou procurando um homem que se apresente na minha presença, em prol dessa cidade, para que eu não a destrua, mas eu não encontrei ninguém. Israel estava à mercê da destruição. E ninguém se levantou para interceder. A pergunta, que é muito séria, é essa: como Deus pode permitir a destruição do seu povo só porque não teve intercessores? Como Deus pode permitir a destruição do seu povo só porque não teve intercessores? Eu estou dizendo uma coisa muito séria nessa noite. Sabe o que aconteceu? A cidade de Jerusalém foi totalmente arrasada e destruída pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Procurei alguém que ficasse diante de mim, porque a terra Deus deu ao domínio do homem, e Ele espera que nós façamos a nossa parte em concordância com Ele. O outro texto que nós queremos é ainda Ezequiel. Muito conhecido de todos vocês é o texto que fala do vale de ossos secos, capítulo 37. Agora é a continuidade. Diga comigo, ninguém intercedeu. Mais forte, ninguém intercedeu. Jerusalém foi destruída. Agora, anos mais tarde, vamos dizer assim, o profeta tem uma visão. É o vale de ossos secos. Muito conhecido de todos, mas eu quero ler ponto a ponto. 37, verso 1 ao verso 3. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Deus está aqui provocando uma reação no profeta diante do vale de ossos secos. Aqui não se levantou ninguém e Israel foi destruído. Agora Deus leva o profeta numa visão e ele vê um vale de ossos secos. E nós já sabemos pelo contexto mais na frente que representava aquela nação que tinha sido dizimada pelo rei da Babilônia. Deus faz uma pergunta ao profeta. Irmãos, perceba a grandeza da intercessão. Deus então olha para aquele vale de ossos secos juntamente com o profeta naquela visão e pergunta: filho do homem, perceba a expressão do Novo Testamento agora no Antigo Testamento. Filho do homem, esses ossos, porventura poderão tornar a viver? É evidente que o profeta ficou estarrecido diante daquilo. Deus queria restaurar Israel. Ele tinha poder e autoridade para fazer isso. Ele queria, ele podia. Então ele provoca o profeta com essa pergunta: responda, filho do homem, esses vales, esse vale de ossos secos pode voltar a viver? Eu fiz uma resposta para mim mesmo, eu dei uma resposta para mim mesmo enquanto meditava. Eu penso que o profeta diria o que eu diria ao Senhor: Senhor, que homem poderá responder a essa pergunta? Nunca antes se viu um vale de ossos muito secos voltar a viver. Senhor,
Tu tens a resposta. O profeta estava dizendo: Senhor, tu sabes, nós não sabemos. Como é que uma causa perdida, como é que uma coisa que morreu pode voltar a viver? Muito mais ossos muito secos, sem esperança, humanamente sem solução. Verso 4 ele diz assim: então ele me disse, verso 4, pode colocar aí na tela. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Em outras palavras, Deus está dizendo: filho do homem, com a autoridade que você tem, abra a sua boca e profetize as minhas palavras, e esse vale viverá. Deus estava testando o profeta. Deus queria saber até onde iria a compreensão do profeta. Senhor, tu sabes se eles podem viver. Então Deus responde: profetize. Profetize sobre esse vale de ossos secos. E diga a eles: ouçam a palavra do Senhor. Aqui vemos um princípio poderoso da intercessão. Orar a oração de Deus. Profetize e diga assim: ouça a palavra do Senhor. Quando nós oramos a oração de Deus, nós vamos falar as palavras de Deus. E quando nós aprendermos a orar na linguagem dele, as coisas vão acontecer aqui. E ele começou a dizer assim: então ele me disse: profetize esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Verso 5: assim diz o soberano Senhor. Isso era Deus continuando a dizer a estes ossos. Era Deus falando para o profeta. Presta atenção, Deus ainda está falando ao profeta. Diga isso a eles: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E no verso 7 o profeta diz assim: e eu profetizei. E eu profetizei a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. É interessante esse diálogo aqui, porque na verdade o que Deus está querendo ensinar é que Ele trabalha em parceria com o homem, porque a terra Ele deu ao homem, e é o domínio do homem. Por que, Flávio? Deus está dizendo: profetiza, Flávio, sobre a tua casa. Profetiza sobre a tua esposa. Mas, Senhor, o Senhor não já sabe? Flávio, eu estou dizendo: fala as minhas palavras. E se você se alinhar comigo, a vida vai brotar na tua casa. Xerei, cambarranei, baramanai. É um mistério da palavra de Deus. Deus trabalha em concordância com a humanidade, e principalmente com aqueles que o receberam. É por isso que Ele é o cabeça e nós somos o corpo. E o cabeça diz o que tem que fazer, e o corpo obedece, e os pés andam para lá e para cá, e a mão levanta e a mão abaixa, porque a cabeça está ordenando. Deus só vai operar nessa terra se o corpo de Cristo operar também. E se o corpo for inoperante, nada vai acontecer em prol dessa terra. Do relacionamento de comunhão entre o profeta e Deus, o profeta começou a orar as orações de Deus. Ele começou a proferir as palavras de Deus, os pensamentos de Deus. Deus disse: diga isso, e o profeta chegava e dizia aquilo. Diga isso mais, e o profeta falava exatamente. Porei tendões, Deus disse, e então eu profetizei conforme a ordem do Senhor. O profeta começou a orar as orações de Deus, começou a proferir as palavras de Deus e os pensamentos de Deus. Profetizei conforme a ordem recebida. Diga comigo: profetizei
conforme a ordem recebida. Mas para estar recebendo a ordem, precisa estar em comunhão com aquele que envia a ordem. A intercessão é um diálogo entre duas pessoas que se amam. É adentrar o coração do Pai, entender o que o Pai quer fazer e orar para que Ele faça. A intercessão é saber que Deus quer curar, e então eu digo: Deus, então cura, porque eu estou aqui na terra como filho do homem, e eu tenho autoridade do corpo de Cristo. Faz a tua obra, Deus. Nós abrimos legalidade para Deus agir no nosso meio. Quem está entendendo? O poder da oração se relaciona com entendermos o coração de Deus. Ele espera que você profetize, abra a boca e fale as suas palavras. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. À medida que a intimidade entre o homem e Deus vai se aprofundando, os segredos mais profundos de Deus também vão se revelando. O que o profeta até agora viu foi o inimaginável. Tendões, carne, peles, se juntando aos ossos. Mas não havia espírito neles. Diga comigo: a obra do Senhor vai mergulhando, e você vai adentrando aos mistérios mais profundos de Deus. Quem quer mergulhar mais? Porque há uma compreensão na superfície, e depois a compreensão vai aumentando, e à medida que a comunhão vai aumentando, você vai descobrindo os segredos mais profundos do coração de Deus. Lembra da palavra? Ele só perguntou se poderia haver carne ou vida ali. Então o profeta profetizou, e veio carne, veio tendões, mas não tinha espírito. E aí, o que é que nós aprendemos aqui? Filho do homem, vamos sair do nível de ossos, de tendões, de carne e pele, e vamos adentrar o nível mais profundo e secreto do Espírito. E o versículo 9 vai dizer isso. Eles vão adentrar uma conversa mais íntima. E ele diz: a seguir ele me disse, profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem. Perceba a ênfase do versículo 9. A seguir ele me disse, já conquistou um nível de vitória. Ele já tem tendões, já tem carne, já tem peles. Falta mais? Filho do homem, não para, continua profetizando. Continue profetizando, continue profetizando. E ele então vai profetizar no verso 9. Ele vai a seguir. Ele me disse, profetiza ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. E no verso 10, o profeta agora estava mais ousado, e ele diz, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Um nível, depois outro nível mais profundo. Você começa a adquirir relacionamento com Deus e começa então a conquistar vitórias. Você começa a orar e as coisas começam a acontecer. E Deus quer que você vá ousando mais ainda. E você vá orando mais profundamente por coisas mais difíceis ainda. E aqui nós vemos ele adentrando a outro nível de profundidade na área do Espírito. E à medida que a intercessão foi aumentando, o profeta foi adentrando aos segredos mais íntimos do coração de Deus. Perceba que agora Deus não vai dizer, mas dá mais nenhuma ordem. Deus apenas vai conversar com o profeta. A partir do verso 11, vai ter uma conversa. Deus vai dizer ao homem, ao profeta, o que realmente era toda aquela visão. A linguagem é de intimidade. Então ele me disse, olha o que o profeta está dizendo. Então ele me disse.
filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Intercessão. O valor da intercessão. Diante de um vale de ossos secos, Deus está dizendo: eu procuro um homem que profetize. Eu procuro uma mulher que profetize. Eu procuro alguém que se interponha entre mim e o povo. Eu procuro homens que se interponham entre mim e a sua família e a sua casa. Eu procuro filhos que se interponham entre mim e seus pais. Eu procuro mulheres que se interpõem entre mim e o seu marido, para que eu possa fazer reviver esse vale de ossos secos. Deus quer fazer, mas Ele espera que a igreja, que eu e você nos levantemos em súplica e oração. Primeiramente, para se alinhar aos pensamentos de Deus. Primeiramente, para viver em comunhão com Deus. E depois disso, começar a entender os pensamentos de Deus. Procurei entre eles um homem que se pusesse na brecha perante mim, mas não achei ninguém. Deus escolheu trabalhar em parceria com o homem, em prol do próprio homem. Porque aqui somos nós que pedimos para Deus intervir. E se você ficar paralisado, e se você não interceder, você não vai ver Deus agir. Eu não sei como você avalia a sua vida hoje. Eu chamo o louvor aqui à frente. Eu não sei como você avalia a sua família hoje, a sua vida cristã, as áreas da sua vida, qualquer que seja elas. Eu quero dizer que a oração, a intercessão, é você vir se alinhar com Deus, para compreender primeiramente o que Deus quer para a sua vida. A oração não é você correr para lá e achar que você vai descarregar o que você quer, e Deus vai fazer o que você quer como um menino emburrado. Primeiramente, Ele quer que você se alinhe com Ele. E aí você vai proferir as palavras dEle. E o melhor dEle para a sua vida, você não tem entendimento disso. Porque os pensamentos de Deus a seu respeito são melhores, são mais altos, diz o profeta Isaías, do que os seus pensamentos. Porque os planos de Deus não são os planos que você tem para a sua vida. Mas você precisa descobrir isso no lugar secreto da oração, da busca. Daí você começa nesse relacionamento que Jesus tinha com o Pai. E agora Jesus dizia: eu tenho autoridade, mas eu só ajo por aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. O que o Pai quer para a sua vida? A igreja precisa se levantar e profetizar sobre o vale de ossos secos. A igreja precisa crer que Deus é um Deus que tem prazer em restaurar, em curar. E Ele espera que você se levante, que você não desista. Diante da visão, o profeta teve um lapso de desânimo, quando ele viu aquele vale de ossos secos. Filho do homem, é possível esse vale voltar a viver?
Quantas pessoas estão vivendo num vale de ossos secos? Já me vi como um vale de ossos secos, ou como um desses ossos secos. Nem cria que era possível Deus fazer na minha vida. E hoje a motivação que me leva a proclamar a palavra de Deus é desfazer as mentiras de Satanás, porque eu sei que na cruz do Calvário ele perdeu a autoridade, e essa autoridade foi passada à igreja. E eu sei que se a igreja se alinhar com Deus, vales de ossos secos vão fazer barulho de vida, e o Espírito vai entrar, e eles se levantarão, e Deus abrirá os túmulos, e eles viverão. Há alguém falando aqui que já foi um vale de ossos secos. Mas eu sei que alguém não desistiu e profetizou sobre a minha vida. E é por isso que nessa noite eu quero profetizar sobre essa igreja. Eu quero profetizar sobre as crianças dessa igreja que fizeram EBF, as crianças dos nossos vizinhos. Eu quero declarar em nome de Jesus que essas crianças é do Senhor Jesus Cristo. Eu quero declarar que apesar do maligno e da iniquidade ter se levantado nos últimos tempos no Brasil, a imoralidade, a blasfêmia, os valores contrários à família, e que parece que nada vai sobreviver, eu profetizo a vida para o corpo de Cristo, a vida para a igreja de Jesus Cristo. Eu declaro que as famílias dessa igreja vão prevalecer contra o pecado. Eu declaro contra a guerra contra o divórcio. Eu declaro contra a prostituição. Eu declaro contra a infidelidade. Eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder de Deus. Só prego a palavra porque eu creio no poder de Deus. Declaro que os nossos adolescentes serão homens e mulheres de Deus. Que os nossos jovens é uma geração sarada, curada e que vai prevalecer contra o pecado. Que serão homens profissionais, ministros do evangelho, missionários, pais e mães de famílias abençoados que vão honrar o nome do Senhor. Eu declaro que a sua família está guardada no sangue de Jesus. Eu declaro que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a sua vida. Porque eu sei que eu estou alinhado aos pensamentos de Deus. Essa semana, enquanto eu orava pela igreja, e que sabia que nós estaríamos aqui intercedendo por arrependimento hoje à tarde. Porque Deus colocou no nosso coração ter essa hora de arrependimento. Se Deus colocou no meu coração, eu sei que eu estou alinhado com Ele, é porque Deus quer fazer uma obra no nosso meio. E quando Ele quer fazer, a primeira coisa é confissão de pecados. Eu creio que aqueles que estão vivendo com vida dúbia vão se arrepender e vão servir ao Senhor com toda a integridade de coração. Eu sei que tem pessoas escravizadas pelo pecado, mas eu não aponto o dedo, eu aponto o nome de Jesus sobre a sua vida. As portas do inferno não podem e não vão prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. Há uma promessa de abundante chuva sobre esta igreja. Deus quer realizar essa obra nesse lugar, mas espera que nos levantemos ousados na brecha da intercessão. Ele quer que façamos a nossa parte e lhe peçamos: Deus intervém, Deus intervém, Deus intervenha. Não desista, não desista, não desista da sua família, não desista dos seus filhos. Falar em filhos, talvez você o veja como um vale de ossos secos, talvez sem chance. Eu quero dizer, aos olhos dos homens, mas você diz: Senhor, tu sabes. E Ele vai dizer: profetize as minhas palavras.
E se você não está recebendo uma palavra de revelação, pegue a palavra e lance sobre a sua casa. Lança sobre a tua casa. Lança sobre a tua casa. Abre a tua boca. Proclama a palavra. Proclama a palavra. E as trevas vão desaparecer. A igreja vai prevalecer. Convoco os homens para se colocarem na brecha de intercessão, em prol de suas famílias, em prol dos seus filhos, das suas esposas. Convoco as esposas a gastarem tempo em oração. Procure o lugar secreto. É tempo de intimidade com Deus. É tempo de intimidade com Deus. O que nós estamos esperando? Esse lugar tão abençoado. Esse lugar tão abençoado. O lugar da oração. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: tu sabes. Tu sabes. Então ele disse: profetize e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. É isso que você precisa fazer. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Profetizo sobre Cabedelo que multidões conhecerão a Cristo, que haverá paz, justiça nessa cidade, que o nome do Senhor será glorificado através da minha e da sua vida. Filho do homem, poderá esses ossos tornar a viver? Senhor, tu sabes. Então profetize e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Você pode ficar de pé nesse momento. Nós vamos adorar o Senhor. Eu não sei que tipo de vale porventura você esteja passando. Deixa eu começar por um. Talvez você esteja prisioneiro ou prisioneira a uma área de pecado. Você não se sente digno de orar, porque está escravizado ou escravizada. Eu quero dizer nessa noite, em nome de Jesus, para você, eu estou declarando a palavra do Senhor para você agora. Que se você confessar os seus pecados, a palavra de Deus está dizendo: Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. A palavra do Senhor para a sua vida é que se você confessar, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Qualquer outra área que você esteja vivendo, e para você tem sido como um vale de ossos secos, eu quero dizer: abra sua boca enquanto nós adoramos ao Senhor. Profetize as palavras do Senhor para a sua vida. Declare a palavra. Diga a Ele: Senhor, tu sabes que eu posso voltar a viver. Senhor, tu sabes que aquilo pode voltar a viver.
E Ele vai te dizer o que dizer. Ele vai dizer o que você falar. Ele vai te instruir, Ele vai te conduzir. Deus quer restaurar a tua vida, o teu lar, a tua história, em qualquer área da tua vida. Pode ser enfermidade no corpo. Ele é o Deus que te cura. Meu coração pertence a Ti, Senhor. Minha vida quero Te entregar. Reconheço que preciso mais de Ti, e sem Ti não sei andar. Reconheço que eu preciso mais de Ti, e sem Ti não posso mais ficar. Enche-me com Teu Espírito, Senhor, para não pecar contra Ti, pois eu quero sentir Tua presença. Santifica-me. Enche-me com Teu Espírito, Senhor. Sopra o vento neste lugar. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Reaviva o meu altar. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Reaviva o meu altar. Eu não sei se nessa noite alguém entrou aqui e nunca fez uma decisão ao lado do Senhor Jesus e quer entregar sua vida a Jesus nessa noite. Se tem alguém aqui, enquanto nós cantamos, eu peço que você corajosamente declare isso. Venha à frente. Nós queremos orar por você. E aquilo que pode ser um vale de ossos secos na sua vida, o Espírito de Deus vai adentrar a sua vida, a sua existência, e vai trazer vida. Vamos cantar mais uma vez. Se você conhece essa canção, faça dela a sua oração nessa noite. Meu coração pertence a Ti, Senhor. Minha vida quero Te entregar. Reconheço que eu preciso mais de Ti, e sem Ti não sei andar. Reconheço que eu preciso mais de Ti, e sem Ti não posso mais ficar. Enche-me com Teu Espírito, Senhor, para não pecar contra Ti, pois eu quero sentir Tua presença. Santifica-me. Enche-no, Senhor. Enche-me com Teu Espírito, Senhor. Sopra o vento neste lugar. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Reaviva o meu altar. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Reaviva o meu altar. Enche-me com Teu Espírito.
para não pecar contra ti, pois eu quero sentir tua presença. Santifica-me, enche-me com teu Espírito. Sopra, Senhor, sopra o vento neste lugar. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Reaviva, reaviva o meu altar. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Reaviva o meu altar. Enche-me com teu Espírito, Senhor, para não pecar contra ti, pois eu quero sentir tua presença. Santifica-me, enche-me com teu Espírito, Senhor. Sopra o vento neste lugar. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Reaviva o meu altar. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Reaviva o meu altar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Já aplaudi. Quem vai profetizar essa semana? Quem vai profetizar essa semana? Amém. Quem vai buscar o lugar secreto essa semana? Amém. Aleluia. Que vocês tenham uma semana abençoada, sabendo que Ele tem prazer em fazer de vale de ossos secos em vale verdejantes. Uma informação para os líderes: nós não teremos a palestra quarta-feira agora, estava marcada, o pastor não vem. Então o Tadel é na quinta, normalmente essa semana. As mudanças é só na outra semana. Amém? Então, quarta-feira é culto e o Tadel e a escola quinta-feira. Feche seus olhos. Temos cantina. Sim, temos cantina aqui depois. E também, o pastor Estevam está lembrando o Vereda Jovens, que é a pergunta. É importante que a gente tenha um feedback, porque é no dia 7, 8, sexta, sábado de agosto. Então, é preciso essa informação. Sim, tem um culto, tem oração de 6 horas da manhã dos homens, viu? 6 horas da manhã está vendo o culto. Moura, irmão Albérico ali. Amém. E nós temos a cantina para ajudar a EBF aí. Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado porque, Senhor, nós saímos revitalizados, Senhor, nesse dia de intercessão, de culto, de adoração ao Teu nome. Agora, Senhor, nos leva em paz aos nossos lares, nos dá uma semana na Tua presença, Senhor. Nós vamos profetizar, Senhor. Esta semana nós vamos profetizar sobre todo o vale de ossos secos. E nós vamos ver o barulho acontecendo nesses vales, Senhor. Nós vamos ver vida sendo, ó Deus, construída nesses vales para a glória do Teu nome. Nós declaramos a vitória de Jesus Cristo sobre a igreja dele, em nome de Jesus.